tamanho do copo d'água. Galera, 7º ano, página 15. Tudo bem com vocês? Modernização agrícola, a gente vai começar a falar hoje. E também vamos falar da estrutura fundiária brasileira, tá? Então pega lá o livro de vocês a partir da página 15, por favor. No último vídeo, no vídeo passado, eu terminei falando que o clima é decisivo para a produção agrícola, tá? E dei o exemplo da uva. E dei o exemplo da uva de propósito, dizendo que no sul do país ela se adapta muito bem, mas na página 15 tem um exemplo da produção de uvas no Nordeste brasileiro, coisa que, sabemos, não tem um clima muito parecido com o sul, né? Não sei onde vocês estão hoje, mas hoje, no dia 7 de maio de 2020, Curitiba acordou com 6 graus, né? Não imagino que no Pernambuco isso tenha acontecido hoje. E isso é possível através dessa modernização agrícola, tá, gente? Então, vamos começar a tratar de modernização e estrutura fundiária. Então, assim, com a industrialização em meados do século XX, tá, 1950, 1960, as terras destinadas à produção agrícola comercial, que é aquela voltada para exportação, para reabastecer mercados externos, passaram a produzir num ritmo muito acelerado, tá? E isso transformou a realidade agrária do país de maneira gritante, assim. As propriedades rurais familiares, que são as menores, né, tornaram-se pouco rentáveis, porque os grandes produtores têm acesso a melhores tecnologias, conseguem produzir em grande escala, por isso o preço baixa, daí eles vendem mais baixo. E o pequeno agricultor, não tendo essa mesma facilidade, se ele não tiver subsídios, que já falamos esses dias, ele tem uma dificuldade muito grande para competir nesse mercado. Além disso, né, uma outra característica ali desse período é que muitos pequenos produtores não detinham a documentação das suas terras, porque essas terras elas eram herdadas das suas famílias, dos seus antepassados, tinham posse, tinham direito de usá-los, mas não tinha documentação. E daí as pessoas mais poderosas conseguiam documentos de registro de áreas, nem sempre verdadeiros, e alegavam ser os verdadeiros proprietários daquela terra, expulsando as pessoas, né? E essas pessoas acabavam migrando para cidades. E sobre isso, o nosso material traz uma tela do Cândido Portinari, que é um pintor muito importante para a gente. E essa pintura, ela vai retratar a pobreza e a precariedade com que muitas famílias saíam das zonas rurais e iam para os centros urbanos do país. Especificamente nessa está se falando do Nordeste, mas isso não aconteceu só no Nordeste brasileiro, tá, gente? Isso aconteceu em todos os lugares. Daí, tudo que eu tô falando até agora, né, desse aumento de tecnologia, da dificuldade crescente de trabalho do pequeno agricultor, do início da saída das pessoas do campo da cidade, são coisas situadas ali mais ou menos até 1960, tá? No período de 1960. E a partir de agora eu vou dividir a aula em 2 momentos, tá? Um deles é a modernização da agricultura e do cultivo, e o outro é a marcação histórica de uma estrutura fundiária que ainda é muito ligada ao período colonial, tá? Como? Já vou chegar nisso, mas eu vou fazer relações com o volume passado, com coisas que vocês viram com seus professores, mas também com coisas que a gente viu na revisão 2 semanas atrás, mais ou menos, não lembro agora. Mas enfim, parte 1, modernização agrícola. Só reforçando, tá? Tô falando ali do período de 1960, mais ou menos. Então, até esse período, a atividade rural ela era desenvolvida com muita mão de obra braçal e com tecnologias mais simples, como tração animal e tudo mais. Essa modernização, ou a modernização, ocorreu através pela tentativa de implementação de um pacote tecnológico, tá? Que inclui maquinário pesado, utilização de produtos químicos e a modificação e seleção genética de sementes, tá? Isso foi muito importante para o aumento da produtividade, mas também aumentou ainda mais a concentração de terras na mão de poucas pessoas.
e acabou estimulando e adiantando a saída das pessoas do campo para a cidade, né? Processo esse que a gente chama de êxodo rural e que a pintura do Portinari retrata também, tá? Sobre modificação genética de alimentos, tem um texto na página 18, na seção Conexões, chamado Agricultura e Saúde, Produtos Orgânicos e Geneticamente Modificados, e de maneira muito geral, tá, gente? Eu recomendo que vocês leiam ele inteiro. O texto coloca pra gente que a modificação genética das sementes faz com que a planta, né, as plantas ao nascerem, sejam resistentes a uma praga ou coisa do tipo. Ou seja, faz com que haja uma proteção nessa planta que ela é artificial. No entanto, o consumo desses alimentos ainda é bastante polêmico, tanto do ponto de vista da saúde como do próprio meio ambiente, tá? Todas as coisas que vocês consomem que tem aquele Tzinho de transgênico lá, ele é um produto polêmico, tá? Vocês não, porque eu como também, adoro Doritos, Ruffles, essas coisas, tá? Mas todos eles têm produtos geneticamente modificados. E a saída que o texto apresenta seriam os produtos orgânicos, que acabam não usando nenhum tipo de química no seu processo, tá? Beleza? Isso da modernização, contexto de 1960, pacote tecnológico e tudo mais. A segunda parte que eu queria tratar com vocês seria a estrutura agrária e também a reforma agrária. Eu já dei uma sinalizada para vocês quando disse que a modernização agrícola, né, aumentou ainda mais a concentração de terras. Uma dessas características que acaba reforçando uma das principais características da nossa estrutura fundiária, que é justamente a concentração de terras. E daí eu preciso fazer uma recapitulação do livro passado com vocês. Quando a gente estava lá, né, no primeiro volume, ai, tô com soluço? Acho que não. Então, quando vocês estavam lá no primeiro volume, quando vocês ainda podiam ir pra escola, ver seus amigos, ver os profs, aposto que vocês estão com saudade dos profs, né? E de todo mundo. Vocês viram sobre as capitanias hereditárias, tá? Aquelas faixas de terra herdadas pelos nobres portugueses com sentido de desenvolvimento, tá? Esse desenvolvimento dessas capitanias hereditárias, elas eram justamente pensando na exploração de matéria-prima, tá? Coisa que temos visto nesse capítulo, né? Então, matéria-prima se extrai principalmente das áreas rurais, que está no setor primário da economia. Então, pensa comigo, se você tem a doação de grandes faixas de terra que produzem matéria-prima, as cidades começam a surgir, algumas famílias conseguem comprar pequenas porções de terras, mas quem tem terra há muito tempo? Quem herdou? Faz sentido? O Brasil, ele é enorme, e as capitanias hereditárias, elas não eram tão numerosas assim, sabe? Por que eu tô falando isso? Assim, muitos estudiosos da área, eles dizem que a nossa estrutura fundiária, ela é uma herança do período colonial. Muita terra na mão de poucas pessoas. Coisa que a modernização da agricultura deixou ainda mais evidente, porque não tendo acesso ao pacote tecnológico, as pessoas acabaram migrando para cidades. E é importante falar que na página 17, a gente tem um gráfico falando sobre a nossa alimentação e a gente tem, por exemplo, 70% do feijão que a gente come produzido por agricultura familiar. Então, é uma conta quase que bizarra, né? E daí, o nosso livro vai entrar numa questão que é a função social da propriedade. Na página 19 está escrito que função social da propriedade se relaciona às condições sociais básicas que toda propriedade rural deve cumprir. Caso contrário, está sujeita a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Diz respeito principalmente ao aproveitamento da utilização dos recursos, cumprindo leis trabalhistas e proporcionando bem-estar aos seus proprietários e trabalhadores.
Então, voltando aqui para mim, sabendo o que é a função social da propriedade, a gente precisa entender o que é a reforma agrária. A reforma agrária consiste em um conjunto de medidas que visa redistribuir terras, o que acaba alterando a estrutura fundiária de um lugar. A intenção da reforma agrária, legislativamente falando, né, é promover uma produtividade e uma igualdade social. De maneira mais objetiva, quando se fala disso, né, o governo desapropria uma terra que não esteja cumprindo a sua função social e só se não estiver cumprindo mesmo, tá, gente? Não acontece uma desapropriação do nada. Indeniza pelo valor estimado das terras e das benfeitorias feitas ali, que é a água, poço, cercas e tudo mais, e por fim, destina a propriedade à reforma agrária, que por sua vez vai distribuir a propriedade entre algumas famílias. É nesse contexto, tá, que o movimento dos trabalhadores sem terras, mais conhecido aqui no Brasil como o MST, ele surge um pouquinho antes da função social da terra, que está ali na Constituição de 1988, mas eles surgem e se fortalecem num sentido de forçar o governo a confiscar se as propriedades estão cumprindo com a sua função social. Não estando, eles pressionam para que haja a desapropriação, para que daí eles possam distribuir e fazer assentamentos. A questão da MST, ela é bastante, como que eu posso dizer, polêmica, porque existem entendimentos diferentes, mas é nesse contexto que eles surgem, tá? Isso que é importante ficar. A reforma agrária, gente, ela é um caminho, ela pode ser um caminho para diminuir a tensão social nas cidades, né? Mas ela precisa ser muito organizada, o governo precisa estar muito ligado a todo o processo, tanto de apoio, ajudar na organização, na chegada desses lugares, na distribuição da produção ali. E é um processo complicado, mas bastante importante frente à nossa estrutura fundiária hoje, tá? Beleza? É isso. Exercício, página 20. Exercício 2, 3, 4, 5 e 6. Só. Tá aqui. Tchau. Beijo. Beba água. Não precisa ser num copo desse tamanho, nem num vidro de palmito, tá bom?